Olá você, tudo bem? A membrana plasmática celular possui semipermeabilidade. Não são todas as substâncias que entram, também não são todas as substâncias que saem. Baseado nisso, existe uma série de mecanismos de transporte via membrana plasmática. E este é o assunto da nossa aula de hoje. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, mecanismos de transporte passivo, começando por difusão, especialmente para você. Vamos lá? Ok, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula. E se ainda não é inscrito no canal, nos ajude, impulsione o nosso trabalho, impulsione o método Biomap, se inscrevendo e ativando as notificações. Novas videoaulas todas as semanas. E vamos conversar com você hoje sobre mecanismos de transporte. Na verdade, é a nossa aula inicial envolvendo mecanismos de transporte pela membrana plasmática. Ora, os mecanismos de transporte pela membrana plasmática correspondem à movimentação de moléculas pela membrana plasmática de acordo com a sua seletividade. Como falamos na abertura desta aula, a membrana plasmática ela é semipermeável e, além dela ser semipermeável, ela pratica um processo que é uma das suas propriedades fundamentais, denominada de permeabilidade seletiva. Muito bem, qual é o objetivo, professor, dessa troca de substâncias efetivada pela membrana plasmática? Equilibrar as concentrações. Sempre que uma célula for colocada em um meio ambiente onde haja uma diferença de concentração entre o ambiente interno celular e o ambiente externo celular, haverá então a troca de substâncias com a finalidade de equilibrar as concentrações, tornando os meios isotônicos. Isso é uma propriedade inerente da natureza. E sempre que há uma diferença de concentração, é a mesma coisa que gradiente de concentração. Então, quando falarmos aqui em gradiente de concentração, os dois meios separados pela membrana, um deles está hipotônico e o outro está hipertônico. Um deles está hipotônico com baixa concentração em soluto e o outro está hipertônico com alta concentração em soluto. Lembre-se que a concentração de uma solução é dada pela quantidade de soluto existente na solução. Exemplo, você pega um copo de água, 2 copos, aliás, com 300 ml de água cada um. A água é um solvente, então nós temos a mesma quantidade de solvente, ok? Um dos copos, você dilui 1 colher de sopa de açúcar, no outro copo você dilui 3 colheres de sopa de açúcar. Qual dos 2 copos está em maior concentração? O copo que tem 3 colheres de açúcar. O ambiente está mais hipertonizado do que o copo que tem apenas uma única colher de açúcar. O ambiente então está hipotonizado. Ok? As duas soluções, uma é hipertônica e a outra é hipotônica. Existe então um gradiente de concentração. Se as duas soluções forem colocadas em contato, separadas por uma membrana semipermeável, essa membrana então irá trocar substâncias com o intuito de atingir a isotonia, ou seja, igualar as concentrações. Beleza? Vamos ver como é isso? Vamos lá. Nós temos aqui uma representação para você analisar isso. Esse esquema aqui representa a membrana plasmática, ok? E aqui nós temos o meio extracelular e aqui desse lado nós temos o meio intracelular. E aqui eu tenho uma quantidade de soluto no meio externo e a quantidade do mesmo soluto no meio interno. Observe que
a quantidade do soluto em questão é maior no meio extracelular do que no meio intracelular. Podemos dizer, então, que em relação a este soluto, o meio extracelular está hipertônico, o meio intracelular está hipotônico. O que acontece nessa situação? Temos a separação dos dois meios pela membrana plasmática e irá ocorrer, então, a troca de soluto. O que acontece com o soluto? Partículas desse soluto do meio hipertônico irão atravessar a membrana plasmática, ok, para o meio hipotônico, igualando, então, as concentrações meio externo e meio interno, atingindo, então, a isotonia, cessando o tráfego de soluto através da membrana. Entendido? Mesma situação, no meio intracelular, eu encontro aqui um certo soluto. No meio extracelular, encontramos também representantes do mesmo soluto. Só que você percebe agora que o meio intracelular está hipertônico nesse respectivo soluto quadradinho laranja e o meio extracelular está hipotônico em relação ao nosso soluto quadradinho laranja. O que acontece agora? Os dois meios estão separados por uma membrana semipermeável, ocorre então a troca de soluto, dessa vez meio hipertônico intracelular para o meio hipotônico extracelular, igualando então as concentrações, de modo que os meios atinjam a isotonia. Ok? Resumindo, sempre que dois meios estiverem com diferentes concentrações, separado por uma membrana semipermeável, como é o caso da membrana plasmática, eu tenho a troca de substâncias com o objetivo de equilibrar as concentrações. É uma propriedade inerente da natureza, excetuando-se, claro, em alguns casos que nós vamos estudar posteriormente. Beleza? Mas a princípio, a priori, entenda desta forma. Beleza? Ok? Show de bola! Tipos de transportes. Eu posso ter o transporte passivo, que ocorre sem gasto de energia, ou seja, sem gasto de ATP. Posso ter o transporte ativo com gasto de energia, ou seja, com gasto de ATP. Ora, transportes ativos com gasto de ATP ocorrem contra o gradiente de concentração. Naturalmente, qual é a tendência natural do fluxo? É as partículas se movimentarem do ambiente hipertônico para o ambiente hipotônico. Mas, em certas ocasiões, é necessário à célula, tá, a absorção de certas substâncias ou o transporte de certas substâncias contra o gradiente de concentração, ou seja, do ambiente de menor concentração do respectivo soluto para o ambiente de maior concentração no respectivo soluto. Então, nesse caso, eu estou tendo um transporte ativo e se faz necessário que a célula gaste ATP para realizar tal processo. Ele irá ocorrer, consequentemente, contra o gradiente de concentração. Aqui nós temos um aspecto básico de uma membrana plasmática, tá, com os seus diversos mecanismos de transporte. Aqui, né, iniciando desse lado aqui, você está vendo aqui a seta saindo, a seta entrando, seta indo, seta voltando, e aqui ele está se referindo a um hormônio. Aqui ele está se referindo ao oxigênio. Então, ele está demonstrando para você que o oxigênio, tá? O oxigênio, ele se transporta, ok? Através da membrana plasmática por um processo de difusão que é chamado de difusão simples. A difusão simples é aquela em que o soluto, tá, ele se transporta pela membrana atravessando por entre os fosfolipídios. Você está vendo aqui que tem fosfolipídio aqui, tem também fosfolipídio aqui, tá? E através desses fosfolipídios, o que é que você observa? Você observa, então, a passagem de certos solutos através, por entre esses fosfolipídios. Aqui, você está vendo aqui uma proteína de transporte, aqui você tem uma proteína de transporte, aqui você tem duas outras proteínas de transporte. Tá? O que isso quer dizer?
As substâncias que atravessam a membrana plasmática pelas camadas de fosfolipídio são substâncias, claro, que se solubilizam em lipídio, que são solúveis em lipídio. Mas existem muitos compostos que não se solubilizam bem em lipídio, então eles são transportados através dessas membranas. Eu tenho, por acaso, aqui essa proteína que representa a aquaporina, que é uma proteína de transporte, que faz o transporte de água. Então a água atravessa essas proteínas. Essas proteínas são muito encontradas a nível de túbulos renais, que são túbulos que trabalham muito com a reabsorção de água ou a liberação de água na formação da urina, mediante atividades hormonais. Mas o que interessa para a gente aqui é apenas que a água é capaz de atravessar essas proteínas e por isso elas são chamadas de aquaporina, porque são especializadas no transporte de água. Eu tenho outra proteína aqui, que é especializada no transporte de íons, que nós vamos falar posteriormente sobre ele. E nós temos aqui proteínas específicas que fazem um tipo de transporte chamado antiporter ou transporte chamado symporter. Professor, o que significa isso? Perceba que no antiporter, tá, você tem um soluto que está saindo e você tem um soluto que está entrando. Eles estão trafegando em sentidos opostos. Um entra, o outro sai. Um entra, o outro sai. Então, nesse caso, você tem o chamado transporte antiporter. Nós vamos falar sobre ele já já. O transporte symporter é quando você tem duas substâncias que estão atravessando a proteína específica. Ela tem dois canalículos, esse tipo de proteína, mas elas estão trafegando no mesmo sentido. Ambas estão entrando ou ambas estão saindo. Então, no transporte symporter, as substâncias trafegam no mesmo sentido. No transporte antiporter, elas então trafegam em sentidos opostos. Ora, transportes passivos, vamos lá. Os transportes passivos são todos os transportes feitos pela membrana plasmática sem gasto de energia. Você tem, por exemplo, a difusão. Sempre que você pensar em difusão, difusão caracteriza-se pela movimentação do soluto. E o soluto sempre se movimenta do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Do meio hipertônico para o meio hipotônico. Tá certo? Beleza? Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. O outro processo passivo é a osmose. A osmose caracteriza-se pela movimentação do solvente. O solvente se movimenta do meio de menor concentração em soluto para o meio de maior concentração em soluto. E quando nós estamos falando de solvente, estamos falando da água. Repetindo, a difusão caracteriza-se pela movimentação do soluto. A osmose, que também não deixa de ser um tipo de difusão, mas caracteriza-se pela movimentação do solvente. Nunca esqueça disso. Na difusão, o soluto se movimenta do meio mais concentrado para o meio menos concentrado e a água se movimenta na osmose do meio de menor concentração em soluto para o meio de maior concentração em soluto. Osmose, que é assunto da nossa próxima aula. Aqui nós vamos nos deter aos aspectos relacionados à difusão. Tipos de difusão simples. O soluto se movimenta pela bicamada lipídica. Exemplo, oxigênio e CO2 no processo de hematose ao nível de alvéolo pulmonar. Quando você inspira, o oxigênio entra e se difunde para o sangue. O alvéolo, o seu interior hipertonizado em oxigênio, o sangue que chega ao alvéolo hipotonizado em oxigênio e hipertonizado em CO2, o CO2 sai do sangue, atravessa as membranas indo para o interior do alvéolo, o oxigênio sai do alvéolo, atravessando as membranas e indo para o interior das hemácias, se associando à hemoglobina, formando a oxihemoglobina. Esse mecanismo de troca de gases a nível alveolar, que se denomina de hematose, ocorre por difusão simples. E tanto o oxigênio como o CO2 se difundem pelas membranas, atravessando pela bicamada lipídica, ok? Olha lá, aqui está ele representado nesse nosso esquema da membrana aqui embaixo.
Tá certo ou não? A mesma coisa acontece com os esteroides, que são de natureza lipídica, e os ácidos graxos, que também são de natureza lipídica. O outro processo é a difusão facilitada. Na difusão facilitada, o soluto se movimenta por proteínas carreadoras, que neste caso são denominadas de permeases. O processo é passivo, não envolve gasto de energia e os exemplos clássicos que nós temos, o principal é o transporte do açúcar glicose e também o transporte de certos aminoácidos, que também é feito por difusão facilitada. Ok? A difusão simples ocorre onde o soluto atravessa pela camada bilipídica. A difusão facilitada ocorre onde o soluto atravessa a membrana por proteínas específicas, chamada de proteína carreadora, denominadas de permease. Existe uma questão muito comum que cai em prova sobre isso, tá? É uma análise gráfica. Eu trouxe ela para mostrar a você aqui, extremamente importante. É muito comum se colocar esse gráfico em questões de prova, de Enem, provas de vestibulares, entendido? Onde eu quero que você preste atenção ao seguinte: o comportamento do gráfico na difusão simples, ele é contínuo e crescente, ok? Adiciona o composto, adiciona o composto, adiciona o composto e você vai adicionando o composto e ele vai atravessando a camada lipídica sem nenhuma interferência ou limitação. Na difusão facilitada, você vai adicionando soluto, adicionando soluto, adicionando soluto, ele vai concentrando, 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 começa a atravessar a membrana, ele vai exponencialmente, né, aumentando a velocidade de difusão, enquanto você aumenta a concentração até um certo limite, até um ponto ótimo. Então, nesse caso, você tem a difusão facilitada. A difusão simples é um transporte exponencial e contínuo, mas a difusão facilitada, as substâncias vão se difundindo até um certo ponto. Por que, professor? A velocidade depois desse certo ponto se mantém constante. Porque todas as proteínas permeases de transportes inseridos na membrana estão ocupadas. Então, só depois que o soluto passar é que a proteína estará desocupada para acessar um outro soluto e efetivar o transporte. Entendido? E aí você vai adicionando soluto, digamos glicose. Adiciona a glicose, vai chegando glicose, vai chegando glicose, vai chegando glicose. As glicoses vão entrando nas proteínas, ocupando as proteínas, e aí quando todas estão ocupadas, apenas quando elas começarem a vagar novamente, é que uma outra glicose pode ser transportada. Então chega um determinado ponto que a velocidade torna-se constante, mesmo que você continue aumentando a quantidade de soluto. Entendeu a diferença entre a simples e a facilitada em termos gráficos? A simples não tem limitação, mas a facilitada tem limitação, porque é transporte via proteínas. Então, a partir do momento que todas as proteínas estejam ocupadas, mesmo que você continue aumentando a quantidade de soluto, não irá acontecer o aumento da velocidade do processo de difusão. Beleza? Agora vamos conversar um pouquinho sobre a classificação dos tipos diferentes de transporte, que é o que nós chamamos de transporte uniporte e é o que nós chamamos de transporte acoplado. Transporte uniporte é o transporte de um único soluto de um lado para o outro da membrana. Isso acontece na difusão simples ou na difusão facilitada. Não é isso? Então o soluto atravessa, ok, a membrana, entendido? Eu estou tendo o transporte de um único tipo básico de soluto, então você fala de transporte uniporte. O transporte acoplado é quando envolvem dois tipos de substâncias, dois tipos de solutos, simultaneamente ou sequencialmente, tanto faz, mas são dois solutos diferentes, duas substâncias diferentes que estão atravessando a membrana. Chama-se transporte acoplado, também denominado de ativo secundário. Professor, por que ativo secundário? Porque gasta energia. O transporte acoplado, ele gasta energia. Só que essa energia não provém diretamente da molécula de ATP, da adenosina trifosfato. Transportes que a proteína, né, faz o transporte com gasto de energia proveniente do ATP é transporte ativo primário.
Nesse caso aqui, você tem transporte ativo secundário, porque a energia não é direta do ATP. Você pode até dizer que é indireta do ATP. Show! É satisfatório o conceito, mas diretamente não. Transportes diretos, onde envolve gasto de ATP, ok? É ativo primário. Transportes onde não há gasto de ATP, é ativo secundário. E aí, você pode ter duas situações, como no caso sódio e glicose, que é um transporte acoplado do tipo sim-porte, porque tanto o sódio como a glicose trafegam na mesma direção, e você tem sódio e cálcio, que é considerado antiporte. Por quê, professor? Porque o sódio e o cálcio eles vão seguir direções opostas. O sódio percorre por um lado, o cálcio pelo outro. Vamos entender melhor como isso funciona. Eu elaborei um gráficozinho aqui que fica bem legal de você entender. Olha só, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma proteína especializada, tá, em transporte. Uma outra proteína especializada em transporte, uma outra proteína especializada em transporte. Aqui eu tenho o meio intracelular e aqui eu tenho o meio extracelular. Essa região aqui é o meio externo da célula, essa região aqui é o meio interno da célula. E aí, olha só, por essa proteína aqui, eu estou tendo um transporte uniporte. Por quê, professor? Eu tenho apenas o tráfego de um único soluto passando por dentro da proteína, sendo transportado pela proteína do meio extracelular para o meio intracelular. Beleza? Nessa situação aqui, o que é que você observa? Você observa o transporte chamado de sim-porte. Transporte acoplado, sim-porte. Por quê, professor? As duas substâncias estão saindo do meio extracelular, olha lá, ok? E indo para o meio intracelular. Elas estão seguindo o mesmo sentido. Então você chama de transporte do tipo sim-porte. Nessa outra situação, nessa terceira situação, você tem aqui uma proteína, só que você percebe que é transporte acoplado do tipo antiporte. Por quê, professor? Eu tenho uma substância que está entrando, enquanto outra substância está saindo. Entendeu a diferença entre uniporte e o acoplado sim-porte e antiporte? Show de bola? Tá aprendendo? Deixe o seu like e ative o sininho. Muito bem. Difusão facilitada ocorre através de proteína permease. Transporte do tipo uniporte, glicose é o melhor exemplo que a gente pode dar. Tá? Você está vendo aqui a glicose sendo captada pela proteína do meio extracelular para o meio intracelular, caracterizando a difusão facilitada, que é um mecanismo de transporte uniporte. Agora vamos ver essa situação aqui. Ó. Entendido ou não? Muito bem. Observe aqui o seguinte, sódio, ok? Digamos que essa partícula aqui seja sódio Na+. Aqui fora eu tenho também sódio Na+. Perceba que a quantidade de sódio no meio extracelular ela é maior do que no meio intracelular. Tá certo ou não? Por que essa diferença de concentração, professor? Já que o senhor falou para a gente no início da aula que a tendência natural da célula é manter esses solutos em isotonia. Porque neste caso aqui, do nosso exemplo, existe uma coisa chamada bomba de sódio e potássio. Nós vamos estudar em detalhes a bomba de sódio e potássio na aula sobre transporte ativo. Mas aqui o que interessa é que você saiba que as células que trabalham com bomba de sódio e potássio, elas trabalham em hipertonia de sódio fora e hipotonia de sódio dentro. Elas trabalham assim. Por quê, professor? Aula de transporte ativo, a gente vai entender o porquê disso. Aqui eu quero que você saiba que existem células que trabalham em hipertonia de sódio no meio extracelular, hipotonia de sódio no meio intracelular. Ok? Como ela consegue manter a diferença de concentração? Ela consegue manter porque ela está o tempo todo bombeando sódio
para o meio extracelular com gasto de energia. Que energia, professor? Energia proveniente da molécula de ATP. Ok? Entendido até aqui? Então, a hipertonia de sódio no meio externo é garantida, tá, pela bomba de sódio e potássio, que está o tempo todo bombeando sódio para o meio extracelular, fazendo com que os níveis de sódio fiquem sempre hipertônicos no meio extracelular e os níveis de sódio fiquem sempre hipotônicos no meio intracelular. Ficou claro isso? Muito bem. Agora veja só, qual é a tendência natural do sódio? A tendência natural do sódio é voltar. Mas voltar por quê, professor? Porque na difusão, ok? Na difusão simples, o que é que acontece no processo de difusão naturalmente? Processo de difusão naturalmente, as substâncias tendem a se movimentar através da membrana do meio hipertônico para o meio hipotônico. A membrana fica o tempo todo bombeando sódio para o meio externo, mas a tendência do sódio é entrar. E no que o sódio entra, e por que ele entra? Ele entra porque ele saiu por causa de energia, então fica um certo teor de energia acumulada nesse sódio que saiu, então ele tende a voltar por causa da diferença do gradiente de concentração. E quando ele volta, o que é que acontece? A glicose que está, olha só, a glicose que está hipotônica no meio extracelular e que está hipertônica no meio intracelular, essa glicose é arrastada para o meio intracelular contra o gradiente de concentração. Agora preste atenção. O sódio está se movimentando a favor do gradiente de concentração, do ambiente mais concentrado para o ambiente menos concentrado. A glicose está se movimentando ativamente, tá certo? Do meio extracelular para o meio intracelular, do meio de menor concentração para o meio de maior concentração, com gasto de energia, mas não é energia proveniente da molécula de ATP, é energia proveniente do gradiente de concentração do sódio, que faz com que o sódio tenda a se movimentar de volta para o interior da célula, e aí essa energia movimentada no processo, a glicose termina pegando carona e entrando dentro da célula do meio hipotônico para o meio hipertônico. E aí, presta atenção, no transporte aqui, no transporte acoplado, eu tenho uma substância que está se transportando passivamente, porque ela está indo do meio hipertônico para o meio hipotônico, arrastando uma substância ativamente do meio hipotônico para o meio hipertônico, contra o gradiente de concentração. Mas a energia proveniente do processo é uma energia do próprio gradiente de concentração do sódio e não do ATP. É indiretamente do ATP, mas não diretamente do ATP. Entendido? Ficou claro para você? A outra situação é o clássico transporte sódio-cálcio, que é um transporte chamado também de contratransporte, porque uma substância está trafegando num sentido, enquanto a outra está trafegando no outro sentido. Nós temos uma molécula de soluto que trafega em um sentido passivamente, fazendo com que uma outra molécula trafegue no sentido oposto ativamente. Como é que funciona, professor? Voltamos àquela mesma situação do sódio, que está representado agora por essa bolinha azul. Entendido? Aí você observa meio extracelular, sódio meio intracelular, sódio maior concentração no meio extracelular, sódio menor concentração no meio intracelular, quantidades mantidas pela bomba de sódio e potássio. Qual é a tendência natural do sódio? É entrar, seguindo o fluxo da seta que é entrar. Transporte passivo. A energia movimentada no processo termina pegando o cálcio que no meio intracelular está em hipotonia e no meio extracelular está em hipertonia, termine sendo arrastado do meio hipotônico para o meio hipertônico ativamente. Vamos repassar? A tendência do sódio, que se encontra sempre hipertônico no meio extracelular, é entrar.
no que ele entra, movimenta a energia, uma energia secundária, que não é proveniente especificamente do ATP de forma direta, mas sim de forma indireta, fazendo com que o nosso amigo cálcio aqui, ele se movimente do meio intracelular hipotônico para o meio extracelular hipertônico. Entendido? Então, no transporte antiporter ou no transporte simporter, você tem moléculas que estão trafegando passivamente, movimentando uma energia indireta pelo gradiente de concentração, movimentando então outras moléculas de forma ativa ou ativamente do ambiente hipotônico para o ambiente hipertônico. Beleza, pessoal? Entendido aí a situação? Show de bola? Ok? Vá na descrição do vídeo, baixe o biomap da aula, o bioese da aula com a lista de exercícios para que você possa então praticar os conteúdos aprendidos. Nos encontraremos na próxima aula sobre osmose. Bons estudos e até lá!